Fala galera, beleza? Segundo turno começando, Mitão contra Haddad. Já vamos começar a falar do discurso dos caras? Rafael Cruz. Seguinte galera, como vocês sabem aí, o Bolsonaro quase ganhou no primeiro turno as eleições. Foi realmente uma vitória avassaladora mesmo. E aí, tanto ele quanto o Haddad, que é o concorrente dele no segundo turno, já fizeram discursos para o segundo turno. E aí vamos comentar aqui agora como é que foi o discurso dos dois. Já começou com a velha tática de criticar o adversário mais do que falar da sua própria ideia, da sua própria proposta, né? Começou o Haddad falando que o Bolsonaro está querendo fazer um atentado à democracia, porque sinceramente eu olho e não vejo um atentado à democracia. Tanto que o cara está se elegendo, ele tá lançando candidatura, então achei estranho isso, né? E outra, que o Bolsonaro começou já a atacar o Haddad, falando, não, o Haddad, sabe o que o Haddad é? O Haddad tá querendo, olha, ele quer trazer a Venezuela pro Brasil, você quer a Venezuela no Brasil, a fome? Então, já começou a rodar em torno disso. Haddad pintando o Bolsonaro como o cara que ataca a democracia, o cara que tá querendo acabar com a voz do povo, e o Bolsonaro pintando o Haddad do cara que quer trazer a fome e a miséria pro Brasil, o apocalipse. Outra coisa que é assim interessante pegar o paralelo dos dois é como que os dois nesses discursos apontaram como que querem combater a crise financeira do Brasil. Olha que interessante. O Bolsonaro já apontou que quer combater a crise financeira brasileira com mais liberdade de mercado, abrindo e tal, deixando as pessoas trabalharem, tentando facilitar a vida do empresário. O Haddad, aparentemente no discurso que ele fez aí ontem, ele está querendo combater a crise do mercado brasileiro, sabe como? Com projetos sociais, investimentos, gastar dinheiro, colocar dinheiro na economia, vamos rodar, vamos girar. E aí assim, eu nesse caso já tendo aí pro lado do Bolsonaro, porque sinceramente o Brasil está com déficit, aí as pessoas até falam, não, gasto é diferente de investimento público, o dinheiro público é diferente do gasto de uma casa, tudo bem, eu posso concordar, eu posso ouvir essa argumentação e tal, mas vamos analisar a situação do Brasil e você está querendo resolver um problema de déficit, de falta de dinheiro, gastando mais dinheiro, sabe? Eu acho que isso é bem furado. Um outro destaque que você vê tanto no vídeo do Bolsonaro quanto do Haddad são os apoiadores, as pessoas que estão do lado tanto do Bolsonaro quanto do Haddad. Olha no vídeo do Bolsonaro, o Paulo Guedes está assim, ó. Uma cara de bunda, uma cara de tristeza. A mulher da Libra está animadona, né? Mas o Paulo Guedes está mó desanimadão. E aí você vai comparar com o do Haddad, você vê como é que os caras são mó carnaval, né? Tá a Manuela Dávila, ela tá olhando, ouvindo ele falar. Quando ele fala Lula, começa a bater palmas. Quando ele fala trabalhador, bate palmas. Ela tá parecendo aquela placa assim, palmas, que todo mundo vê ela batendo, vai bater palmas. Eu achei muito ridículo. Outra coisa que a gente pode ver é a base que está estruturando essa campanha para o segundo turno do Bolsonaro. É bem nítido que é o antipetismo. Você vê que ele está assim baseando a campanha dele nisso. Não, a gente não pode deixar a esquerda dominar, não pode deixar a esquerda entrar, porque se a esquerda entrar vai acabar, vai virar um apocalipse comunista aqui no Brasil. E o Haddad, ele está se baseando na campanha dele, sabe no quê? No Lula. É um absurdo isso. Realmente o Bolsonaro até chamou o Haddad aí de pau-mandado, de prisioneiro, de bandido, porque realmente tem sentido, sabe? A primeira coisa que o cara fala, já começa a falar, não, Lula, Lula, tudo dele é Lula. O cara, parece que ele tá ali representando, ele é o profeta do Deus Lula, sabe? É muito estranho isso, e tem até uma pergunta que o Boechat fez que é interessante. Quando chegarem em um ponto de discordância, Haddad e Lula, como é que vai ser, hein? Como é que vai ser? Ou ele vai continuar sendo pau-mandado que não vai ter opinião nenhuma? É complicado isso. Eu anotei 2 pontos que são dúbios, que você pode ter várias interpretações dele, que as pessoas podem pegar, tanto no discurso do Bolsonaro quanto do Haddad, que são, assim, que eu acho que são um pouquinho preocupantes. O Bolsonaro tem um ponto do discurso dele lá, o vídeo dele é grande, 14 minutos, ele fala que ele não vai tolerar, ele vai acabar com todos os ativismos no Brasil. Eu fico pensando, que?
Como assim vai acabar com todos os ativismos no Brasil? Sabe? Porque, como que você fala que vai acabar? Porque tem o ativismo negro, tem o ativismo dos libertários, tem vários ativismos. Como que ele vai falar que vai acabar com os ativismos? Aí começa a ter uma cara de ditadura. Isso aí eu acho uma coisa que ele deveria esclarecer melhor. Não estou falando que ele vai implantar ditadura, mas ele deveria esclarecer melhor o que ele está falando, porque ele está falando que vai acabar com ativismos. E outra, o Haddad está falando que a gente tem um risco para a democracia. Ele não fala com o Bolsonaro, não. Não fala diretamente, mas não, a gente tem um risco para a democracia, um risco para a Constituinte de 88. Aí eu fiquei pensando, não é ele próprio que está querendo propor uma Constituinte para o Brasil? Porque ele está associando ao Bolsonaro um risco para a Constituinte de 88, sendo que ele está querendo propor uma Constituinte. Até o Ciro perguntou aí no último debate, e aí, Haddad? Como é que você está querendo mudar a Constituição sendo que o presidente não tem nem poder para isso? Como que é isso? Sabe? Então, foi uma coisa que ele falou que eu não entendi, porque ele próprio está falando que ele quer mexer na Constituição. E aí vem um ponto agora que eu achei o ponto mais contraditório dos dois caras, tanto do Bolsonaro quanto do Haddad. Porque sabe o que aconteceu? Eles estão querendo falar que estão querendo promover a união, para combater essa ideia de que eles são radicais de um lado ou de outro. E você vê, será que eles querem promover a união mesmo? Até para acabar com essa ideia de, nossa, o Bolsonaro quer ser o ditador. Não, ele vem com um discurso de união. O Haddad quer ser ditador, que quer trazer o sal aqui. Inclusive o Haddad até falou que respeita a soberania nacional, a soberania do povo, para combater essa ideia de que ele quer pôr o comunismo no Brasil, falou dos valores familiares, mas eles queriam combater isso. O Bolsonaro começou falando que ele quer acabar com a união que a esquerda, a desunião que a esquerda promoveu, que colocou negros contra brancos, mulheres contra homens, gays contra héteros. Mas aí, você vai vendo o discurso do próprio Bolsonaro, chega um ponto que ele começa a falar que existe o lado do bem, o lado que tem Deus, o lado que tem liberdades, e tem um lado do mal, que é o lado que traz a fome, que é o lado que é a Venezuela. Como que é a união disso? Porque a gente sabe que 45% dos eleitores não querem o Bolsonaro. Provavelmente esse pessoal tende a ficar pro lado do Haddad. Então, como que você vai unir essas pessoas falando que elas estão do lado da miséria, do lado que não tem Deus, do lado que não tem valores familiares? Sabe? Como que vai ter esse discurso de união? E o Haddad, mesma coisa. Para combater o discurso que ele quer compor o comunismo aqui no Brasil, chegou falando que ele quer promover a união. Só que para promover a união, ele já começa a falar que tem gente que é a favor da democracia, que são as pessoas tão de bem, que são as pessoas do PTzinho, que é a favor da democracia, não quer censurar meios de imprensa, não quer nada disso. E tem o lado do mal, da ditadura, que é o lado que é 42% das pessoas que têm rejeição do Haddad, que são pessoas que vão defender a ditadura. Então, ele próprio, Haddad, está dividindo também. Qual que é esse discurso de união, então? Se ele que ele está falando também tem um lado do bem e um lado do mal. Sabe? Os dois estão falando que querem promover a união, mas na verdade estão promovendo desunião. Para finalizar, vou dar só uma atenção exclusiva para o Bolsonaro, que ele deu um argumento lá, que ele começou a falar das urnas eletrônicas. A primeira coisa que ele falou, teve muitos casos de problema em urnas. Eu fui investigar, são 544 mil urnas, e dessas 544 mil urnas, cerca de 1.000 urnas tiveram algum tipo de problema. Fico pensando, é muito, ele falou que são muitos casos, é uma quantidade que você tem que preocupar. Fico pensando, mas são 1.000 urnas, entre 544 mil, 0,33% das urnas tiveram problema. É um caso tão alarmante assim, não chegou nem a 1% das urnas. Inclusive, as pessoas que tiveram problemas com essas urnas, que foram o caso lá de tentar votar no presidente, para chegar no governador, já concluir a votação, não dava opção de presidente e alguns outros problemas, as pessoas eram direcionadas para outras zonas, sabe? Então, qual foi o problema mesmo? Porque essas pessoas puderam votar. Elas tiveram um atraso, mas puderam votar. Outra coisa que ele falou que também foi prejudicial foi não ter preferência para gestante, para idoso e tal, porque essas pessoas queriam votar e não puderam. E aí tudo bem, eu até concordo com isso, mas tanto a parte de defeito na urna, quanto a parte de idoso ter dificuldade para votar, não prejudicou só o mitão, sabe? Não prejudicou só ele. Do jeito que ele fala, parece que ele é o prejudicado. Mas essas pessoas que talvez não conseguiram votar, poderiam ter votado no Haddad. E aí, como é que fica isso, hein, então? Como é que fica isso? E tem um outro problema também, que ele fala que nós vamos aceitar o resultado das urnas, vamos aceitar os resultados das urnas. Só que ele fala que se as urnas tivessem funcionado direito, já teríamos um presidente no primeiro turno. Então, peraí, 0,33% das urnas tiveram problema, a quantidade
em relação ao total de urnas, uma quantidade pequena, e ainda assim ele está falando que o resultado não está certo, porque se o resultado tivesse certo, já teria um presidente no primeiro turno. Então como que ele fala que ele vai aceitar o resultado das urnas? Sabe, tá incoerente isso, porque não foi um número tão grande de urnas assim, e também ele falou que ele iria aceitar o resultado, mas tá falando que não está aceitando o resultado. Olha que coisa incoerente. E um outro, mas que eu concordo com ele, que isso é lamentável, que meio que desmentiram um vídeo, mas que eu achei estranho. Sabe o que é? Aquele vídeo que a pessoa aperta 1, a urna vira 13. Porque eu vi o vídeo algumas vezes, eu não cheguei a acompanhar a questão de som, que eles estavam falando que apertava uma vez, eu ouvia o outro barulho do outro número. Mas, pelo que eu vi no vídeo, que você estava falando que tem um clarão na urna, pra mim não colou não, sabe? Aquela urna estava estranha, o cara apertava 1, passava o celular de um lado pro outro, assim, e virava 13. Eu achei muito estranho aquilo ali, e aquilo ali sim eu achei vergonhoso, uma crítica certa que o Bolsonaro fez. Outra coisa que o Mitão falou foi que o voto impresso resolveria esses problemas. Fica pensando, como assim? Voto impresso vai resolver fila de idosos? Voto impresso vai resolver problema de urna eletrônica que quando chega no governador finaliza sem ir para o presidente? Sabe, usou isso aí só para marketar, porque o projeto de voto impresso era dele, né? Que não colou. E agora eu vou falar de alguns pontos positivos que eu vi no discurso do Bolsonaro, que eu achei interessante, sim. A primeira coisa que ele fala é que ele está a fim de acabar com essa opressão que existe no Nordeste por causa de Bolsa Família, que realmente rolou muito discurso. Tem muita gente com um discurso antipetista querendo votar no Bolsonaro por PT não ganhar. Mas também tem muita gente que estava querendo votar no Bolsonaro porque contaram mentiras, falando que ele iria acabar com Bolsa Família, que ele iria colocar imposto de renda sobre pessoas que ganham menos de 5 mil reais, que são mentiras, que as pessoas estavam falando, podia criticar ele em pontos verdadeiros, preferiram usar mentira para criticar ele. Então nesse ponto ele acertou. Outro ponto que ele acertou, que é mais ou menos, é um ponto interessante na verdade, nem que é certo, ele falou que vai dar um passo para o centro, para a direita. Eu achei interessante isso, porque as pessoas normalmente gostam de chamar centristas de isentões, e ele próprio falou que vai dar um passo para o centro, para a direita. Então ele está querendo tirar o rótulo de direita, extrema direita. Beleza, essa é a minha análise aí dos dois discursos. Vamos ver o que vai dar nesse segundo turno, as tretas que vão rolar. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa seu gostei, compartilha, manda para um amigo seu, inscreve no canal. Beleza? Falou pessoal, obrigado, abraço, até a próxima.